Segundo fator positivo de êxito: iniciativa própria. Uma das maiores dificuldades ao pretender-se convencer aos demais a adotar determinada atitude é fazer com que as pessoas conheçam e aceitem seus defeitos. A maior parte das pessoas não conhece a extensão das suas fraquezas e tropeça continuamente com dificuldades. Mas, para conseguir eliminar as dificuldades, é preciso que a pessoa se previna contra sua conduta defeituosa. A questão é: como se deve fazer para se conseguir que as pessoas aceitem nossas ponderações? A crítica direta não serve, porque todas as pessoas se ressentem com ela e assim o resultado pode ser mais prejudicial do que benéfico. Já se disse que o melhor meio de se conseguir converter um amigo num inimigo é falhar-lhe dos seus defeitos. Existe um motivo perfeitamente justificado para que as pessoas se sintam ressentidas com as críticas. Não é da natureza humana aceitar críticas. Quando uma pessoa critica outra com certa franqueza, viola um princípio psicológico importantíssimo, que é o da sensação da própria importância. Uma das mais fundamentais necessidades de todos os homens, mulheres e crianças. Uma adequada sensação de autoestima é o verdadeiro fundamento para todo o progresso. A violação desse princípio é responsável pelo desvio e frustração de milhares de pessoas. Tal princípio é o segredo de todo o progresso humano. É fácil compreender por que as críticas francas e diretas são recebidas como ofensas. Tais críticas degradam o indivíduo, fazem-no sentir-se humilhado e perder a estima por si mesmo. Quando uma pessoa critica um defeito, está pondo em jogo uma coisa mais importante do que a crítica mesmo: o próprio sentimento de valor pessoal da pessoa. A pessoa criticada esquece sua falta e não aceita a crítica. Sua atenção é desviada para algo mais importante: a afronta feita ao seu orgulho. O curioso é que a pessoa que critica não consegue ver a coisa sob esse ângulo, pois no momento está ocupada revelando um sentido de superioridade quando critica a outra. Pode existir um propósito de ajuda, porém, mesclado com esse propósito, sempre encontramos a vontade de domínio. Outra grande dificuldade relacionada com a crítica franca é a de empurrar uma pessoa em seu trabalho. O indivíduo não comete faltas no serviço, mas também não produz o que seria de desejar. Trabalha direito, mas não faz ou produz tudo o que pode. A grande maioria não gosta de ser empurrada, mas sente prazer em continuar no seu antigo passo, não permitindo que alguém a force a mudar a marcha. Aqui encontramos, de novo, o princípio da própria importância. Dizer a uma pessoa que marche em certo sentido é o mesmo que dizer-lhe que ela não sabe da necessidade de fazê-lo e que é tão cega que terá que ser empurrada noutra direção. Essa forma de ser tratada rompe com o sentimento do próprio valor da pessoa. Um homem tende a produzir menos quando se lhe diz na maneira direta que aumente a produção. Assim,
pois o estímulo para a luta deve ser empregado de outra forma se deseja obter resultados. Outra mais, quando uma pessoa critica outra diretamente ou trata de empurrá-la em determinado sentido, está violando outro importante princípio da natureza humana, o da iniciativa própria. Há coisas que as pessoas querem fazer por si mesmas, descobrir suas próprias faltas e se levantarem por si mesmas. O amor da liberdade individual existe no mais profundo da alma de cada ser humano. O amor da liberdade é algo inato e não algo adquirido. De modo geral, o indivíduo é cego para seus defeitos, mas deseja descobri-los por si mesmo. Certamente dirige ou controla sua vida de maneira inteligente. Porém, se há de haver um controle, quer que provenha da sua própria mente. Quando esperamos que os outros se vejam tal como são e se corrijam por si mesmos, ficamos irritados e impacientes. O certo é que as pessoas devem se corrigir por si mesmas, se querem progredir. A crítica aberta ou os estímulos exteriores não funcionam no sentido de modificar a conduta das pessoas. O único meio de fazer com que uma pessoa procure corrigir-se por si mesma consiste na sugestão indireta. Dessa maneira, não são violados os princípios da autoimportância e da iniciativa própria. Por sugestão indireta, compreendemos empregar-se duas ideias, ao contrário da sugestão direta, que emprega uma só ideia. Das duas ideias empregadas, uma é oculta, a outra exposta. Daí o empregar-se o termo indireta. A única maneira pela qual uma ideia necessária pode ser transmitida indiretamente é através da sugestão. Se dizemos abertamente a uma pessoa que é muito lenta em seu trabalho, naturalmente que essa pessoa não receberá a ideia com muito agrado. Oculta por outra ideia, entretanto, será aceita sem dificuldade. E isso acontece porque um dos mais notáveis aspectos da sugestão indireta consiste em fazer com que a pessoa pense que a ideia oculta tenha tido sua origem em sua própria mente. Assim, fica alimentando o princípio da iniciativa própria e a pessoa se sente orgulhosa por haver feita por si mesma uma descoberta. Dessa forma, a sugestão indireta se transforma em autossugestão, ou seja, na aceitação incondicional de uma ideia surgida da própria mente. Consideramos sempre nossas ideias como melhores. Uma convicção forjada em nossa mente é para nós muito mais positiva do que a derivada de outra pessoa. Quando uma ideia entra em funcionamento de forma indireta, age com uma força quase explosiva. Avança com tremendo impulso. Os maiores incentivos provêm da sugestão indireta. Assim, quando a empregamos em uma pessoa conhecida como muito lenta em suas tarefas, falamos de uma outra pessoa conhecida que está alcançando o êxito muito rapidamente. A pessoa lenta no trabalho começa então a alimentar dentro de si mesma a ideia da velocidade em seu trabalho. Agita-se e se emociona como se uma visão lhe tivesse dado uma sacudida, como se a ideia fosse de sua própria iniciativa. Outro ponto que se deve destacar no caso do emprego da sugestão indireta é que a pessoa em que se faz a sugestão não deve pensar que está sendo sugestionada. Se existir a mais ligeira suspeita nesse sentido, nada feito. Deixa de ser sugestão indireta, com os consequentes resultados.
Muitas pessoas tentam empregar o método da sugestão indireta, mas acabam mostrando o jogo. É necessário, portanto, muito sutileza, pois mesmo a criança pode ver através do que a outra pessoa está desejando insinuar. Literalmente falando, a ideia que se deseja implantar em outra mente através da sugestão indireta deve ser tão encoberto que não exista nenhuma possibilidade de ser percebida no momento de se efetuar a sugestão. De outra forma, a pessoa nunca pensará que a ideia sugerida é sua e não experimentará o entusiasmo necessário para a realização. Quando falamos a um amigo a respeito dos êxitos de um nosso conhecido mútuo, essa ideia se situa no fundo de sua mente, enquanto que a ideia de acelerar seu próprio trabalho se torna o centro de sua atenção, transformando-se em sugestão, com sua resposta imediata e automática. Nossa ideia com respeito à pessoa a quem esperamos sugestionar é simplesmente falar como uma questão de interesse particular de um conhecido nosso, sem nenhuma implicação perceptível de que ele deve acelerar seu trabalho, ainda que, naturalmente, confiamos em que essa ideia seja recebida por sugestão, como ideia central e que domine o pensamento. A sugestão indireta é, pois, a única forma, a única maneira, a forma mais inteligente de se agir sobre o cérebro humano. É algo de precioso ter-se ou fazer-se amigos. Porém, frequentemente perdemos amigos por falarmos com franqueza. As pessoas muito francas se orgulham disso e se dizem não serem hipócritas por falarem sem rebuços. No entanto, consideramos a franqueza antes como uma grande falta do que uma virtude, pois a pessoa muito franca não respeita um desejo fundamental das outras pessoas, ou seja, o sentimento de autoimportância. A franqueza, de modo geral, degrada. A amizade leva sempre consigo um sentimento de camaradagem, um firme sentido de igualdade. Quando uma pessoa procura desculpar sua franqueza, dizendo que assim procede por amizade, está destruindo o sentido de camaradagem. Os verdadeiros amigos não são francos. O único meio capaz de salvaguardar a verdadeira amizade é o da sugestão indireta. Exaltar constantemente as grandes personalidades é a maneira mais eficaz de sugestão indireta para fazer com que nossos amigos corrijam sua maneira de ser. Pode, é certo, haver ocasiões em que é impossível evitar a franqueza. Porém, isto não quer dizer que deva ser uma regra constante. A forma indireta é o caminho a seguir para obter-se resultados positivos. Com respeito à sugestão indireta na educação das crianças, reafirmamos a necessidade de se respeitar o sentimento de autoimportância. O sentimento de ter um lugar no mundo é uma das principais características que se observam nas crianças. Nestas, a sensação de autoimportância é maior até que no adulto, sendo, portanto, a crítica direta desaconselhável. Embora isto seja muito difícil, pois com crianças, em certas ocasiões, é preciso que se use a ação imediata. A sugestão indireta, em certos casos, é de ação muito lenta. Há várias ocasiões em que a crítica e os castigos são aplicados indevidamente, quando a sugestão indireta poderia trazer melhores resultados, salvando o orgulho da criança, que aceita a crítica direta, mas muitas vezes pagando caro por ela. Sobrevindo então o decréscimo de atividade, a falta de cordialidade, a sensação de medo sem causa aparente, a timidez. Frequentemente surge a revolta ante a afronta ao seu orgulho e se estabelecem, como compensação,
perversões de conduta, um mecanismo de defesa para encobrir a humilhação. Não queremos dizer que toda conduta seja uma defesa psicológica com a intenção de exaltar de novo o eu, podendo a má conduta ser resultado de uma associação perniciosa ou de um mau hábito. Porém, grande parte da vida da criança revela uma intenção de equilibrar a perda do sentimento do seu valor. O melhor método de sugestão indireta que se pode praticar com as crianças consiste no emprego de exemplos de grandes personalidades, como se faz com o adulto. Tais exemplos podem ser utilizados através de narrações de pessoas reais ou com heróis de literatura. Certas características devem ser ajustadas à conduta de meninos ou meninas que protagonizam os contos infantis. Se a criança é particularmente desobediente, destaca-se a obediência do herói ou da heroína. Se a criança é descuidada com suas roupas ou com seus brinquedos, destaca-se nesse tema a história. Os pais devem observar a conduta dos filhos, sempre procurando manter a salvo seu orgulho e sua auto-iniciativa. A educação das crianças poderiam elevar-se a um grau mais alto, a um nível científico, se os pais aprendessem e aplicassem a sugestão indireta, sendo uma representação sutil em que a ideia se oculta sob outra. A sugestão indireta torna-se muitas vezes difícil de ser praticada. Embora seja uma forma difícil do pensamento, é incontestavelmente a melhor maneira de impulsionar as pessoas para uma vida melhor. Através da sugestão indireta, damos às pessoas o incentivo pessoal, a autoiniciativa e, o que é mais importante, o sentido da sua própria importância. É o mais perfeito meio de ataque psicológico. Praticada através das coisas e das forças impessoais, a sugestão indireta aparece como o meio ideal para ajudar e inspirar as pessoas. Em grande parte da vida, o homem se acha, de uma forma ou de outra, sob o poder da sugestão. No campo da religião, o indivíduo se encontra quase que totalmente sob a influência da sugestão direta. Já no campo das relações sociais, tanto a sugestão direta como a indireta mantém seu domínio. Nos negócios, o terreno da propaganda tem o seu poder com base na sugestão direta. No campo da busca do êxito na vida, quase todos lutam sob a influência da sugestão. Tão grande é o poder da sugestão e tão frequentemente afeta a vida do homem que muitas vezes perguntamos a nós mesmos: como pode uma ideia chegar a dominar de tal modo a consciência que acaba de convertendo em algo que age independentemente da vontade do homem e muitas vezes contra os seus desejos? Como pode uma mente criadora de ideias tornar-se escrava da sua própria criação? Que mecanismo é esse tão poderoso, capaz de pôr o homem à mercê de uma ideia? Existem muitas condições de sugestibilidade que explicam por que uma pessoa cai sob o poder da sugestão. A primeira dessas condições é a ignorância, uma das forças mais positivas do mundo e também uma das mais perigosas. A pessoa ignorante tende a crer na primeira coisa que ouve sobre qualquer assunto novo. Quando a mente ignora certo assunto, torna-se receptiva, abre-se de par em par e uma informação sobre qualquer tema penetra em sua mente sem nenhum impedimento. Quando precisa classificar as novas ideias, o homem se sente como que perdido num labirinto. E só quando adquire o conhecimento de um tema começa a duvidar de algumas das suas ideias, desejando mesmo discuti-las. A criança, tendo a mente vazia e inocente, recebe a maior parte das suas ideias dos pais,
mestres e outras pessoas através da sugestão. Sua ignorância a converte em um depósito de toda classe de ideias, muitas das quais a conduzem a atitudes e hábitos que estendem sua destruição através de toda a sua vida. As crianças são sugestionáveis ante as ideias, partam essas ideias, seja de quem for, mesmo de pessoas sem qualquer qualificação. O poder da primeira informação não significa que a criança aceite a pessoa como amiga, mas a ideia fica gravada na sua mente. Se a primeira informação que a criança ouve com respeito à pobreza, seja que se trata de grande desgraça, automaticamente adquire uma atitude de inferioridade quando tiver que enfrentar dias difíceis. Se ao contrário lhe dizem que a pobreza é apenas algo passageiro e fácil de ser transposta, embora não dispunha mais do que um pedaço de pão, conservará sua coragem frente às dificuldades da vida. Se a primeira coisa que uma criança ouve com respeito a uma fé religiosa é má, pode automaticamente passar o resto da vida olhando as pessoas pertencentes a essa religião com antipatia e prevenção. Se a primeira coisa que ouve sobre indumentária é de que a roupa é que faz a pessoa, ao passar dos anos pode considerar ou valorizar as pessoas pelas suas vestes. A primeira ideia que se ouve sobre qualquer assunto é a que tende a encaminhar a mente em uma direção, porque a pessoa ignora o assunto e a mente está pronta para receber qualquer ideia sem qualquer oposição. Há uma estreita correlação entre a inteligência e a sugestão. Se a inteligência é elevada, o grau de sugestibilidade tende a ser baixo. Se é grande o grau de sugestibilidade, o grau de inteligência é bem menor. Assim, a criança pode ter um certo grau de sugestibilidade de acordo com um certo grau de inteligência. Se uma criança possui uma inteligência brilhante, terá uma sugestibilidade pequena. O poder da ignorância, entretanto, não afeta apenas as crianças. Seus efeitos são observados igualmente no adulto. Observemos os estudantes de colégios ou universidades. Ao ouvirem pela primeira vez uma teoria de economia ou de história, observe-se a credulidade de um auditório frente a um charlatão que anuncia a descoberta de uma droga capaz de curar tudo ou todas as moléstias que existem. Observe-se a credulidade de uma dona de casa quando ouve pela primeira vez as maravilhosas propriedades de uma nova invenção doméstica. A novidade de uma coisa torna-se atrativa porque cai sobre a mente de um público que não possui suficientes esclarecimentos para comprovar sua certeza. Todos os psicólogos sabem do risco enorme que representa o oferecer-se a um adulto ou a uma criança uma primeira informação sobre qualquer assunto. Sempre a primeira ideia sobre o assunto é a mais importante. Sempre é o primeiro mestre, mais do que o último, que prepara a mente da criança. A sugestão perniciosa, introduzida através da ignorância, só será vencida se compreendermos bem o poder que tem sobre a mente humana, a primeira ideia sobre qualquer assunto. Outra poderosa condição de sugestibilidade consiste na admiração que rodeia diversos objetos ou pessoas situadas junto a nós. Nunca discutimos as suas qualidades. Assim, qualquer coisa com essas características terá fácil entrada em nossa mente. É poder do prestígio, o que na religião é representado pelo culto, as cerimônias, os rituais. Isto intimida o devoto que aceita a ideia do culto literalmente, ficando estabelecida a crença de maneira indiscutível. Não é ainda por casualidade que as cortes dos reis são engalanadas com raro esplendor.
isto dá prestígio e torna os súditos suscetíveis às suas ordens e lei. Outra qualidade, ainda que contribui para o prestígio, é a autoridade. Aquele que possui a decisão final sobre qualquer questão está dotado do poder da sugestão. Todos estamos dispostos a pensar que a autoridade, devido ao seu prestígio, não pode errar. Estamos dispostos a pensar que atrás dela está a certeza absoluta. O meio mais eficaz de se perpetuar uma instituição é rodeá-la de autoridades. As ideias, assim, caem sobre mentes sugestionáveis. Um outro ponto que se deve analisar com respeito à fácil sugestibilidade das pessoas é o que diz respeito à fadiga. A sugestão se alimenta facilmente da fadiga e sempre de maneira perniciosa. Quando os tecidos orgânicos perderam muito da sua força, essa diminuição de energia predispõe o indivíduo para a sugestão fácil. É que a mente se acha demasiado cansado para pensar. A razão se torna quase impotente, pois para atuar requer um sistema nervoso repousado e pleno de energias. O cansaço adormece a mente, tanto quanto o corpo. É um estado que desorganiza todo o cérebro, debilitando os impulsos mentais. Uma pessoa cansada faz mal feita as coisas que estava acostumada a fazer bem feitas. E não é só. Nos casos de fadiga, o controle desaparece dos centros inibidores do cérebro e o indivíduo faz aquilo que não quer fazer. A irritabilidade o assalta, planeja projetos imprudentes, rebaixa seus controles e comete erros penosos. A fadiga prepara um terreno fácil para uma suscetibilidade das ideias. A fadiga é, assim, um estado que cria receptividade às ideias prejudiciais. Durante os momentos de cansaço, formamos opiniões que seriam impossíveis de serem concebidas num corpo bem descansado. Ficamos à mercê das sugestões nocivas. Quando uma pessoa está fatigada, um pequeno temor toma as proporções de pânico. Uma tarefa um pouco difícil se converte em algo insuperável. Fraqueja a ambição. Fazemos concessões prejudiciais. Assim, é prudente não manter conferências importantes, nem tomar decisões sérias ou emitir opiniões quando estamos fatigados. Um tipo de pessoa facilmente sugestionável é a que sempre diz sim, para não ofender os demais. A mente dessas pessoas está sempre aberta de par em par. Nelas, os sentimentos agem rapidamente, pois têm dificuldades em pesar os prós e os contras das questões que lhes são apresentadas. Nunca analisam. Tais pessoas, cujo coração se acha constantemente exposto, são tão sugestionáveis como qualquer criança. A sugestão exerce completo domínio quando uma pessoa está presa de qualquer emoção. Nesse estado, acredita em qualquer coisa que esteja presa à sua emoção do momento. Se uma pessoa está irritada, aceitará qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza irritada. Se está encolerizada, as ideias de acordo com essa cólera também são aceitas com facilidade. Se um homem está dominado pelo medo, aceitará com facilidade qualquer coisa que agrade a esse temor. Se tem medo da vida ou de empreender uma aventura, de correr um risco ou ainda de desafiar um perigo, pode admitir mentalmente qualquer afirmação que diga respeito ao assunto. Se teme a morte, pode aceitar incondicionalmente qualquer informação sobre ela. Quando uma pessoa está triste, sua mente aceita qualquer ideia que descreva a vida como um vale de lágrimas. Se tem ciúmes, acreditará com facilidade em qualquer coisa que se diga sobre o objeto dos seus ciúmes. Todas as emoções constituem terreno fértil para que se desenvolva facilmente a sugestão. Assim, o mais acertado seria:
nessas ocasiões, suspender-se todos os juízos definitivos. A emoção perturba tanto o corpo como a mente, incapacita para análise. É quando a sugestão encontra o caminho livre. As sugestões nocivas têm uma influência maior sobre uma pessoa quando esta se acha sob uma influência emocional do que quando se encontra em outro estado de ânimo. Uma emoção só se alimenta daquilo que a faça crescer e que é a emoção mesma. Pediu-se a um mestre certa vez que definisse o termo verdade. E a resposta foi essa: repetição. É realmente singular o efeito sobre a mente humana da repetição, a base da verdade e do que se crê ser verdade. Toda a atração da publicidade reside na força sutil da repetição. Milhares de produtos, sem qualquer mérito, são comprados todos os dias simplesmente porque a repetição constante por parte do anunciante abriu caminho através da sugestão na mente do leitor. Muitas falsas verdades são aceitas como certas, simplesmente por ter sido repetitivas milhares de vezes. É fácil observar-se como o indivíduo se engana a si mesmo através da repetição. Em um momento de desânimo, diz a si mesmo que tem pouca capacidade, poucos amigos, pouco espírito de luta ou que as pessoas são contra ele. O momento de desânimo passa, porém a ideia alojada em sua mente pode repeti-lo até que se torna finalmente para ele uma verdade, apesar do fato de que a princípio a emitiu simplesmente como juízo passageiro e não definitivo. Muitas pessoas têm rebaixado a sua capacidade porque repetiram uma ideia falsa sobre si mesmas. Nas primeiras vezes, nem sempre a repetição conduz à sugestão. A repetição, entretanto, vai se infiltrando na mente e sutilmente, como um inimigo oculto e silencioso, derruba tudo. Em ambos os extremos da vida, entre a criança e o ancião, a sugestão é facilitada. A criança tem a mente aberta à sugestão porque é demasiado jovem para raciocinar, ficando assim predisposta a aceitar com inteira fé a primeira afirmação que ouve sobre algo que ignora totalmente. A pessoa de idade sofre um enfraquecimento do raciocínio devido à fraqueza orgânica. Um raciocínio são requer uma boa saúde. A causa talvez mais perturbadora e mais difundida da sugestibilidade é o impulso do hábito. Naturalmente, uma pessoa tem maiores condições de sugestibilidade quando a ideia exposta está de acordo com seu modo de pensar. Se está acostumada a pensar de si mesma como um ser inferior, a sugestão alimentará com facilidade esse pensamento. Acreditará prontamente em qualquer coisa desanimadora que se diga a seu respeito. Se está habituada a pensar de si mesma que não tem espírito de luta, a sugestão alimentará com facilidade esse pensamento. Se está habituada a pensar que a vida lhe reserva poucas coisas, a sugestão também alimentará esse hábito. Por outro lado, se uma pessoa habituada a pensar que o êxito a espera, fatalmente vencerá. Uma pessoa que tem adquirido maus hábitos de pensamento é com facilidade vítima de uma sugestão perniciosa. Pode ler livros sobre desenvolvimento da eficiência mental, assistir aulas de psicologia aplicada, educação da vontade. Porém, não irá muito longe. Esforça-se por reabilitar sua mente, mas logo se desanima. Em seus momentos de angústia, pergunta a si mesmo como formar uma mente sã. Porém, permanece cego para a verdadeira dificuldade. No fundo, não deseja adotar a mente sã, embora proclame de maneira consciente sua sinceridade. Ao procurar
adquirir uma nova perspectiva mental da vida. Inconscientemente, seus velhos hábitos o levam para longe da sua nova perspectiva. Essa atração é mais forte do que seu impulso consciente. Não apenas é mais forte, como também leva consigo uma maior atração, pois nesse caso o indivíduo ama muito mais a afetação de um velho hábito do que o impulso de um novo. Em consequência, não deseja trocar. Sua satisfação inconsciente com a facilidade dos velhos hábitos proporciona essa pouca inclinação à troca. O desejo inconsciente não oferece atrativos bastante para vencê-lo. Assim, por estranho que pareça, a pessoa que busca uma modificação dos seus hábitos de pensamento deseja conscientemente variar, porém inconscientemente não o deseja. Que deve fazer então? Em primeiro lugar, a pessoa deve conhecer essa disposição inconsciente e, em seguida, lutar por superar tal indisposição. A reabilitação mental é uma tarefa difícil e exige muita luta. Vale, entretanto, a pena tentar. A recompensa é certa.